Olá, meus queridos, aqui é o Marcelo Leite do Power BI na Prática e hoje eu tenho uma aula para vocês especial sobre indicadores. Então aproveita, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho de notificação, já dá um like porque eu sei que você vai gostar desse vídeo para você não perder mais nenhum. Então sem mais enrolações, vamos direto aqui ao vídeo e eu vou dividir talvez esse vídeo em 3 partes, porque eu quero mostrar do básico ao avançado sobre indicadores. Tranquilo? Então vamos lá, vamos aqui para o meu computador sem mais enrolações. Deixa eu mostrar aqui, vou ficar aqui no cantinho, como sempre. Tá. Então, queridos, para a gente começar aqui, vamos ligar a uma fonte de dados experimental aqui do Power BI, só para a gente criar alguns relatórios básicos aqui, só para a gente ver as possibilidades que nós podemos ter com os indicadores. Então eu vou primeiro vir aqui em experimentar um conjunto de dados de exemplo. Eu vou puxar um exemplo que a Microsoft deixa dentro do próprio Power BI aqui para que a gente possa criar, testar, brincar aqui com esse dado, né? Ela deixa exatamente esse dado aqui de exemplo, esse modelo, né? Para você aprender Power BI. É só você conectar, tem até uma aula aqui que eu explico sobre isso, aprenda Power BI sozinho, né? Só você olhar, você vai ver. Tem aqui essa área Financials, né? Vou vir aqui marcar ela, vou carregar, só para a gente ter um visualzinho. Vou criar um visual para a gente estudar os indicadores. Bom, o que os indicadores eles guardam, né? Vamos anotar aqui, ó. Indicadores no Power BI. Os indicadores, eles salvam 3 informações, tá? Vamos colocar aqui 3 pontinhos. A primeira informação que ele salva é os dados, ou seja, o tipo de filtragem que você tem aqui, o formato que o dado está sendo filtrado no seu relatório, ele salva isso daí. O segundo são os visuais em si. Na verdade, vamos chamar assim, ó, o exibir dos visuais, ou seja, a informação se o visual está ali ou não. E a terceira é a página. A página. E você pode escolher se o indicador faz isso para todos os visuais ou só para os visuais que você seleciona. Os visuais selecionados. Então, assim que funciona. Essa aqui é a teoria. Vamos para a prática? Eu vou vir aqui e vou criar um gráficozinho de barras, ó, só para ter um gráfico. Vou criar um indicador também, tá? Então, vou vir aqui no Financials, vou colocar no eixo os produtos e vou colocar aqui nos valores o total de vendas. Vamos colocar aqui o Gross Sales. Vamos colocar aqui em valores. Você vai ter os produtos aí, ó. Pum, bonito. E eu vou criar aqui uma segmentação de dados. Vou vir aqui e vou criar um segmentador. Vou colocar nesse segmentador um campo qualquer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar o segmento. Vamos jogar para cá e eu vou fazer ele ficar bonitinho aqui, que nem eu gosto de fazer. Ó. Vou colocar aqui na aba formato desse segmentador, na orientação dele, formato horizontal. Então vou colocar aqui, dessa forma, vou desligar aqui o cabeçalho, ó, só para eu ganhar mais espaço, porque eu sei que vai ficar só com esse cara aí. Beleza. Então, o painel de indicadores, ele primeiro precisa ser ativado, né? Nos indicadores, ele tem um painel aqui. Então, como que eu ativo esse painel? Você vem aqui no menu Exibição e você vai ter aqui alguns painéis para você poder ativar ou desativar. Então, você tem aqui essa área dos painéis. Inclusive o painel Filtros, né? O painel Filtros é um painel que costuma vir, às vezes, te atrapalhando se você tiver pouca resolução em tela, né? Então, se você quiser desabilitá-lo, você pode vir aqui desabilitar. Sendo que filtros, normalmente, nós usamos no final da construção de um relatório, né? Então, tá aqui o painel de indicadores. Quando você clica, ele habilita e ele vem aí e cria isso daí para você. Ele cria não, né? Ele abre para você poder criar os seus indicadores. Então, para você criar o seu indicador, você precisa vir aqui nesse painelzinho que ele acabou de abrir e criar. O indicador, quando você cria ele automaticamente, tá? No momento que você cria, ele vai salvar todas essas 3 informações. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui e vou fazer uma segmentação. Channels Partners, certo? Eu vou criar aqui uma segmentação. E eu vou vir aqui e vou adicionar um indicador. Então, criei quando a tela estava nesse estado. E eu vou trocar aqui a segmentação para Enterprise. Mudou aqui. E eu vou criar outro indicador. Estou clicando, assim que eu troco a minha segmentação, eu crio um indicador. Vou fazer aqui no Government, crio um indicador. Só esses 3 já tá bom. Então, agora deixa o que acontece. Vou tirar o filtro. Toda vez que eu executar o indicador, o meu relatório vai voltar para o estado padrão de dados e filtros que ele estava quando foi criado.
Então, por exemplo, como é que eu executo o indicador? Você clica nele aqui no painel indicador. Então, quando você clica aqui, olha lá, ele voltou para aquele. Eu cliquei no indicador, não cliquei aqui no filtro, né? Vou clicar no 2 e no 3. Ó. E assim, você consegue fazer com que o indicador guarde todas essas informações. Se você vier aqui dentro das opções do indicador, você vai ver que você tem mais opções e aqui está as 3 informações que eu falei que ele salva. Inclusive se ele salva de todos os visuais ou não. Então você pode vir aqui no indicador e pedir para ele desmarcar uma dessas opções e atualizá-lo, tá? Toda vez que você desmarcar alguma opção que você não quer que ele capture, você tem que atualizar ele. Então toda vez que você atualiza, é como se você estivesse criando ele pela primeira vez. Ele vai salvar as informações atuais que você tem aqui. Então se eu desmarcar, por exemplo, eu não quero que ele pegue a página atual, eu tenho que desmarcar e atualizar de novo, tá? E o que é essa página atual? Por exemplo, ó, se eu criar um indicador na página 2, olha só, se eu clicar no indicador 1, ele vai lá para a página 1 com os dados filtrados como eles estavam. Se eu clicar no indicador 4, ele vai para a página 2, tá? Então o indicador ele salva todas essas informações, posições de filtros e o exibido visual. O que é o exibido visual, professor? Como assim ele salva o exibido visual? É o seguinte, aqui dentro do menu exibição, você tem um outro painel chamado seleção, tá vendo? Eu vou abrir ele aqui agora. Então esse menu exibição ele tem alguns painéis legais aqui pra gente. E esse painel ele mostra para você todos os elementos que você tem no seu artboard aqui do Power BI. E uma das informações que ele te mostra aqui nesse painel de seleção ó, é essa opção de ocultar, tá vendo? Esse é o exibir do visual. Tá? Ó, posso desligar a segmentação desse cara aqui ou posso ligar, tá? Então posso fazer isso daí. E aí se eu vim aqui, por exemplo, ó, eu vou tirar a exibição desse visual aqui. Aí eu vou vir no indicador 1 ó, e vou atualizar ele. Então além dele pegar a segmentação, ele também pegou o exibir do visual. No indicador 2, ó, o visual existia. Eu não tinha desligado. Mas no indicador 1 eu atualizei ele com o visual sem existir, com ele desligado aqui, com o exibir desligado. Então se você clica, ele some. Tá vendo? Então essas são as informações que ele pega. Os dados, que é essa filtragem, a posição dos filtros, né? E também ele captura o exibir, além das páginas, como eu já demonstrei. Então você pode estar se perguntando, tá, professor, mas como que eu uso esse indicador de uma forma interessante? Se você conseguiu reparar aqui, esse indicador dá para fazer muitas coisas incríveis. Por exemplo, eu tenho aqui um relatório que eu vou mostrar para vocês de exemplo, ó, que ele está abertinho aqui, da Conab aqui que eu fiz. Ó. Na página 2, se eu não me engano, isso. Tem um botão aqui que ele troca de um mapa de calor para um mapa de bolhas, percebe? Ele troca na mesma área do mesmo visual, o usuário que escolhe qual que ele quer ver. Isso daqui é feito com indicador. O botão executa o indicador. Essa é a grande vantagem dos indicadores. Você consegue fazer com que um botão o execute. Então você consegue criar coisas inteligentíssimas aqui. Mas olha só, eu quero manter esses vídeos curtinhos para vocês conseguirem absorver o conteúdo. E aí na sequência, se vocês derem like nesse vídeo, comentarem bastante, eu quero explicar mais coisas. Então, na nossa parte 2 dessa aula, eu quero mostrar como que você aplica nos botões esses indicadores e você faz essa jogada de fazer um visual desaparecer ou não. Ou até uma aplicação como essa daqui. Ó. Olha só outro exemplo. Você quer ver um exemplo mais avançado? Ó? Vou abrir aqui um outro relatório para vocês verem. Vou abrir aqui o relatório do petróleo. Se você vier aqui, você vai ver que tem uma área, isso é na página 1, que tem abas, tá vendo? Ó, que trocam todo o esquema dos visuais. Ó. Isso aqui é indicador. Então, se vocês curtirem bastante esse vídeo, na verdade eu sei que vocês já vão curtir, e eu vou mandar a aula 2 na sequência, tá bom? Então, curtam esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder a parte 2 desse vídeo. Então, se você entender o indicador, essa é a primeira parte para você poder entender como que você vai aplicá-los de forma inteligente dentro dos seus botões que nós vamos aprender na próxima aula. Então, te vejo lá. Você tem vontade de aprender Power BI, de usar o Power BI no seu trabalho, mas você se sente com uma certa dificuldade, até uma complicação na hora de aplicar os conceitos? Sabia que isso pode ser porque você não aprendeu de um jeito fácil, com alguém que te ensine com um método prático? E é por isso que eu, Marcelo Leite, consultor e instrutor em Power BI, eu vou fazer a minha Masterclass Descomplicando Power BI. A data vai estar aparecendo aqui para vocês na tela. E se você quiser se inscrever, clica no botão aqui embaixo. Se inscreva que eu te aguardo lá para que você possa aprender Power BI de forma simples e descomplicada.